Já reparou que às vezes a vida parece um loop de quartas-feiras? A verdade é simples e cruel. Muita gente perdeu a vida antes mesmo de morrer. E se você tá sentindo esse peso agora, não entenda isso como desistência. Isso é um aviso. Ou você muda, ou a vida te muda. E na marra. Degrau 4. Condenação. Sartre afirmava que nós estamos condenados a sermos livres. Uma forma sutil e emblemática dele falar já era, não tem outro jeito. Mas por que a liberdade é vista como uma condenação? Desde o início da filosofia, a liberdade é tratada como o ápice da condição humana, quase um ideal sagrado, um estado elevado de espírito e consciência. Mas hoje em dia, esse conceito foi reduzido e acabou perdendo em si mesmo. Para muitos, a liberdade virou sinônimo de consumo, estabilidade financeira ou conforto material. Só que a psicologia mostra que a parada é mais embaixo. O chamado paradoxo da escolha, descrito por Barry Schwartz, demonstra que quanto mais opções temos, mais difícil se torna decidir, e menor tende a ser a nossa satisfação com a escolha feita. O excesso de alternativas aumenta a ansiedade, comparação constante e a sensação de que sempre poderia existir uma opção melhor. Em contexto, a psicologia também identifica dois perfis principais na tomada de decisão: os maximizadores, que buscam a melhor escolha possível, analisando tudo exaustivamente. Embora o perfil pareça mais racional ou até ambicioso, pesquisas indicam que ele está associado a maiores níveis de estresse, arrependimento e insatisfação, mesmo quando o resultado é positivo. Ou seja, liberdade em excesso não significa necessariamente bem-estar em excesso, significa mais responsabilidade de escolhas, mais comparação e mais peso decisivo. O estudo também cita os satisfeitores, pessoas que não escolhem muito, apenas aquilo que se alinha com a necessidade, e esse perfil é destacadamente mais saudável que o outro, porque em meio ao caos de 1 milhão de opções no iFood, eles escolhem apenas o melhor custo-benefício, que mata a fome. E talvez por isso, Jean-Paul Sartre estivesse certo ao afirmar que estamos condenados a ser livres. Degrau 3. Sentido no caos. Não tente nadar contra a maré. E isso com certeza não é um convite à passividade, mas um convite à lucidez. O caos da rotina não é um erro de sistema, ele é parte da estrutura da vida contemporânea. Excesso de informação, múltiplas possibilidades, decisões constantes. O problema não é o volume de caminhos, mas a expectativa de que deveria existir apenas um caminho, o tal do caminho certo. Diante de tantas opções, bate aquela sensação de que qualquer escolha pode ser um erro. Isso aumenta a ansiedade e o peso da responsabilidade. Se tudo depende de mim, toda cagada também é minha. Aí a mente foge, a gente adia, se distrai, espera o tal do momento ideal e, spoiler, ele nunca chega. Essa falta de propósito não é como drama, mas como dispersão. Dias passam sem coerência, tarefas rolam sem conexão com algo maior. É um vazio silencioso. Muita coisa acontece, mas nada parece ter uma direção certa. Sartre já sacou isso. O mundo não vem com manual de instruções. Não tem roteiro pronto. A gente existe primeiro, depois escolhe o que fazer com isso. O caos não atrapalha o sentido. Ele é justamente o palco, onde a gente precisa construir o sentido. Só que liberdade total assusta. Sem garantias, toda escolha traz risco e responsabilidade. Fugir do caos é tentar fugir da própria liberdade, preferindo a ilusão de controle total em vez de aceitar que só dá para escolher como agir dentro da correnteza. A metáfora do rio explica bem. A correnteza é tudo que não controlamos, seja imprevistos, limites, o caos em si. Tentar controlar tudo cansa, ficar parado olhando paralisa. O sentido vem quando aceitamos que não escolhemos o fluxo, mas escolhemos a direção do nosso movimento. Do ponto de vista psicológico, aceitar o que não está sob nosso controle reduz a ansiedade. A mente para de queimar energia prevendo todos os cenários possíveis e foca na ação concreta. Quando você se compromete com uma direção, a indecisão perde a força. Sentido não é certeza. Sentido é a decisão sustentada. O caos permanece, o risco continua, mas a pessoa deixa de ser arrastada e passa a participar do próprio trajeto. A angústia não some, ela é o efeito colateral da liberdade. É o sinal de que tem escolha envolvida. O erro é querer evitar isso a todo custo. E muitas vezes, ela é só o preço de assumir a responsabilidade. Então, encontrar sentido no caos não é achar uma resposta definitiva. É assumir uma postura diante da incerteza. É trocar o qual é o caminho garantido por qual escolha sustento, mesmo sem garantia. O caos não desaparece, mas deixa de paralisar. E o sentido deixa de ser algo que se procura para se tornar algo que se pratica. Degrau 2. O espelho de si. O caos que mais incomoda não é o externo, ou seja, não é a rotina, a pressão, as decisões, mas o que ele revela sobre nós. O caos é um espelho, e nem sempre gostamos do reflexo. Quando tudo está confortável, é fácil afirmar valores, mas é sob pressão que a identidade real aparece. Não o que dizemos ser, mas o que sustentamos quando é difícil. Friedrich Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. O caos revela se isso é verdade. Seu amor fati lembra que o passado
como o de Thorfinn, não te define, mas te desafia. Já Sartre puxa o tapete. Mesmo quando você não escolhe, você está escolhendo. E quando o peso disso fica grande demais, nasce o que ele chama de má fé. Ou seja, o auto-engano elegante que inventamos para fugir da responsabilidade. Então chegue em Kierkegaard, lembrando que a angústia não é defeito, é a vertigem de perceber possibilidades. Na psicologia, isso se conecta com o locus do controle, de Julian Rother. Ou você vive as circunstâncias, ou vive as decisões. O espelho fica mais claro, você está forçando na correnteza ou na direção do seu esforço. O caos não define sua identidade, mas a forma como você responde a ele. Como em Attack on Titan, onde Eren Yeager percebe que mesmo dentro de muros, suas escolhas definem quem ele é, e é isso que deixa tudo mais pesado. Se alguém observasse suas decisões nas últimas semanas, o que concluiria de você? Compromissado, impulsivo, constante ou fugitivo? O espelho não acusa, ele revela padrões. Espelho de si não é sobre culpa, é sobre consciência. Você não é o que sente no momento, você é o que sustenta repetidamente. O caos continua, a pressão permanece, a incerteza também, mas quando você assume a responsabilidade sobre suas próprias escolhas, o caos deixa de ser desculpa e passa a ser o cenário. E o cenário não define o personagem, as decisões definem. Degrau 1. Pré-realização. Se os degraus anteriores foram sobre reconhecer o caos, assumir responsabilidade e encarar o espelho, o próprio reflexo, este é um momento de preparação concreta. Não é mais sobre teoria ou reflexão filosófica, é estruturar uma ação. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz e criador da logoterapia, descobriu algo fundamental. Mesmo nas piores condições, quem mantinha um propósito tinha mais chances de sobreviver. Não era otimismo cego, mas uma razão específica para ele continuar. Ele chamou isso de vontade de sentido. O mesmo afirmava que quem tem um porquê vive qualquer como. Uma frase no qual Nietzsche o havia inspirado. Mas o porquê, ou seja, a razão, não facilita o caminho. Ele apenas impede que você desista dele. O sentido não elimina o sofrimento, mas transforma sua relação com ele. Sem propósito, qualquer obstáculo vira insuportável. Com propósito, até o pior do caos vira parte do trajeto. E quando há algo mais profundo, para Frankl, o sentido não é algo que você inventa arbitrariamente. Ele não nasce de uma fantasia confortável. O sentido é descoberto na responsabilidade. A vida, em cada situação, faz uma pergunta silenciosa e você responde com as suas decisões. A pré-realização não é sobre ter tudo planejado. É só sobre ter clareza do que você está construindo. É a diferença entre eu estou ocupado e eu estou avançando. Sartre também entra aqui, por incrível que pareça. Você não escolhe o mundo que nasceu, mas escolhe o seu projeto de vida. Esse projeto não é um sonho vago, não é um desejo abstrato. É o eixo invisível que organiza suas decisões. E é aquilo que transforma o eu quero em eu faço. Se você não tem critério interno, qualquer oportunidade parece válida. E isso é perigoso. Sem direção, você não vive. Na real, você só reage. Quando surge uma escolha difícil, a pergunta deixa de ser isso é confortável e passa a ser isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? A angústia parece presente, mas agora ela tem uma função. A angústia não desaparece quando você encontra o sentido, ela apenas muda de lugar. Deixa de ser paralisante e passa a ser sinalizador. Quando você sente o peso, é porque está entre o que prometeu e o que está sendo. Essa tensão não é o problema, é combustível. A pré-realização é o momento que você para de ser o espectador da própria vida. Não é sobre ter certeza, é só sobre ter compromisso. Não é eliminar dúvidas, é sobre agir apesar dela. Porque depois de conhecer o caos, assumir a responsabilidade e encarar o espelho, a única pergunta que resta é: qual projeto você está disposto a sustentar? Térreo, realização, da maneira certa. Enfim, chegamos ao térreo. O chão firme que a gente pisa, a brisa que bate no rosto, e você percebe que talvez não exista uma porta mágica escrita saída bem na sua frente. Sendo sincero, essa parte me travou. Eu não sabia como escrever sobre realização e juntou isso com uma noite mal dormida e eu quase deletei todo o projeto. Esse vídeo foi diferente. Tentei ser mais maduro aqui. Aprendi muito escrevendo, revisando e principalmente errando. Me diverti e me estressei no processo. E por que eu tô falando isso? Pra provar que realização é justamente isso. Você não saber escrever o final do vídeo e ainda assim tentar. Nem que seja só pra encher linguiça ou alguma coisa parecida. Na real, realização não é uma definição bonita no final do vídeo. É algo que você descobre por si mesmo, vivendo. Nos perguntamos qual o sentido da vida, mas talvez a pergunta seja grande demais, ou ironicamente, simples demais. E se você descobrir o sentido definitivo da vida aos 18 anos, o que você faria com o resto da existência?
Talvez a verdade seja simples demais. Cada dia tem um sentido, cada momento carrega um propósito, nem que seja pequeno. E cada atitude te aproxima ou te afasta daquilo que você sente como verdadeiro. Não existe caminho perfeito. Qualquer caminho já é um começo. E se você escolher um caminho ruim, você volta, ajusta, recomeça. Isso não é fracasso. Fracasso é ficar parado, não tentar. O nome disso é movimento. Biologicamente, a gente nasce para sobreviver e reproduzir. Filosoficamente, nascemos para existir. Mas, pessoalmente, cada um precisa descobrir o que sustenta seus próprios passos. Talvez, realização não seja encontrar uma resposta final. Talvez seja aprender a caminhar com perguntas melhores. E agora eu te devolvo a única pergunta que realmente importa. E para você, o que precisa fazer sentido hoje?